Fala galerinha, gente boa de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você estiver vendo esse vídeo. Quero continuar na realidade, compartilhando algumas porções ou trechos desse livro aqui, Seitas e Heresias, de Antônio Moreira. Como ele mesmo diz aqui na capa, uma análise à luz da Bíblia. Ele que tem como propósito falar um pouco aí de seitas e ensinos heréticos ao longo da história. Ele começa com algumas seitas e ensinos heréticos do tempo do próprio Senhor Jesus e ele percorre a história até os dias de hoje. Porque tem muitas ainda. A última postagem que eu fiz, eu falei um pouco, eu tirei um pouco daquilo que está aqui com relação aos saduceus, os famosos guardiões da Torá. E hoje eu queria ler um pouco com você sobre os escribas, ou conhecidos como doutores da lei. Ele diz assim, em alguns trechos desse livro: na antiguidade, os escribas eram homens que atuavam como copistas e redatores das leis. Sua função entre os hebreus acabou por se concentrar na interpretação e no ensino das sagradas escrituras e na formulação e aplicação do direito deduzido dos livros sagrados. Nos evangelhos são chamados de rabinos, mestres, qualificativos que foram aplicados também a Jesus e João Batista. Eram indivíduos que não estavam ligados a um segmento social específico, nem constituíam uma seita ou partido, na acepção estrita das palavras, porém, desfrutavam de enorme autoridade como intérpretes abalizados das escrituras sagradas. Homens de grande erudição, eram consultados em assuntos polêmicos e influenciavam as decisões do sinédrio onde estavam representados e, por isso, tiveram também sua parte na condenação do Senhor Jesus. Ao contrário dos saduceus, cuja atividade religiosa se exercia somente no templo de Jerusalém, os doutores atuavam também nas sinagogas e escolas rabínicas. Reverenciavam mais do que ninguém a Torá, mas não se prendiam a uma leitura literal do texto sagrado, reconhecendo nele toda uma dimensão esotérica. Muitos doutores pertenciam ao grupo dos fariseus. Na narrativa dos evangelhos, Jesus faz um ataque enérgico contra os mesmos, como se pode ler em Mateus 23. O Senhor Jesus disse o seguinte sobre esses homens: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês são guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, bonitos e atraentes, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. No fim, ele conclui assim sobre os doutores da lei, que são os escribas. Se observarmos atentamente ao nosso redor, não vai ser difícil encontrar pessoas com esse tipo de procedimento. Ou seja, para os outros, tudo é pecado, mas para si, tudo pode. Um beijo no seu coração, meu irmão, e até o próximo, se Deus nos permitir.